Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro bate-papo metafísico. Eu sou a Érica Rodrigues e cada bate-papo que nós tivermos vai ser para que nós possamos pensar, refletir juntos sobre certas coisas do nosso modelo de sociedade que nos seguram no ciclo da escassez. E a primeira coisa que me veio de intuição aqui para conversar nesse nosso primeiro bate-papo metafísico é sobre certas leis, entre aspas, certos conceitos que foram trazidos para a gente. É assim porque é assim que funciona, né? E esses conceitos, eles nos prendem no conformismo, na obediência, no medo, ou reduzem o nosso poder que nós temos de criadores. Então, assim, eu na minha trajetória, desde criança, eu comecei na religião católica, fiz primeira comunhão, ia na missa, mas para mim nunca foi satisfatório, porque eu tinha muitas perguntas, quando criança ainda, e essas perguntas eram negligenciadas, não podiam ser respondidas, obviamente, né? E como a minha espiritualidade foi sempre muito aberta, coisas aconteciam comigo que ninguém podia explicar dessa religião. Nessa religião, existia muito coisas que eu não compreendia, que eu não entrava na minha cabeça. Como, por exemplo, o ritual de ficar sentando, ajoelhando, levantando, sentando, ajoelhando, levantando. Para mim isso nunca fez sentido e não faz até hoje. Eu ficava pensando, mas por que é que Deus ou que Jesus exigiria esse tipo de coisa nossa, né, para nos iluminar, para nos trazer ensinamentos? Qual o nexo de ter esse ritual? Para mim não entrava na minha cabeça. Em seguida, por conta de eventos que começaram a acontecer comigo, em termos de espiritualidade, meus pais, eles foram conhecer a doutrina espírita kardecista. Nessa doutrina, eu encontrei muitas respostas, mas ainda era muito jovenzinha, mas encontrei muitas respostas e passei muitos anos da minha vida frequentando o centro espírita kardecista. Mas, na atualidade que eu me encontro, um pensamento que eu me encontro depois de passar por situações gravíssimas, de quase perder a vida, com uma doença muito grave, certas coisas começaram a me trazer um certo incômodo. Por exemplo, karmas, lei da ação e da reação. Quer saber? Isso não existe. Minha gente, assim, se tem alguma coisa que eu fiquei chocada com alguma coisa, foi isso. Se tem algo na vida que me chocou, foi de descobrir que não existem karmas e que a lei da atração, lei da ação é causa, né, e reação não existe. Por que não existe? E por que dizem que existe? Porque quando você está passando por um problema e você escuta que existem karmas, que existem coisas que você fez na vida passada e que refletem nessa vida em forma de dificuldades ou em forma de doenças, ou sei lá, escolhe aí o problema da pessoa, isso está fazendo a gente se conformar com a situação. Porém, na realidade, a ciência metafísica nos mostra que não, que tudo que está acontecendo à nossa volta e com a gente não passa de um reflexo da nossa frequência. Então, se a gente está sintonizada numa frequência X, tudo que tiver fazendo parte dessa mesma frequência vai criando a realidade que nós estamos. Se você se eleva de frequência, tudo que tinha de ruim, entre aspas, que era compatível com a frequência que você estava anteriormente, se dissolve, se fragmenta, desaparece, se resolve. E, gente, eu sou prova viva disso, sabe? Isso vale para problema de saúde grave, isso vale para, meu Deus, para tudo que você pode pensar. Eu já tive uma doença mega grave, um câncer super agressivo, estadiamento 4, e estive numa situação de um tratamento experimental na qual todo mundo morreu e eu não, porque eu entendi nesse momento que
quem estava escolhendo aquilo era eu. Então eu falei, poxa, se isso tudo aqui que está acontecendo é culpa minha, eu posso mudar meu destino, eu posso mudar o desfecho do que está acontecendo. E foi o que aconteceu. Em poucos dias eu consegui sobreviver, sair do hospital 2 meses e meio antes do esperado, me recuperar de diversas consequências, sequelas que eu estava passando. E assim, tudo dali para frente começou a acontecer da forma que eu queria. Então isso serve até como um lembrete para mim mesma, que às vezes toda essa programação que a gente teve de infância, vindas ou não das religiões, acompanham a gente, porque é como se fosse um programa instalado no nosso cérebro. E se a gente cai na rotina, se deixa levar, baixa um pouco a guarda, essas programações elas assumem a tomada de decisão dos pensamentos, das palavras, das emoções e das atitudes. E aí começa tudo a andar para trás novamente. Então a gente precisa sempre ter isso como lembrete de vida, que a lei da ação e da reação não existe, os karmas não existem, tudo que acontece de base são experiências que nós, fractais de Deus, consciências, decidimos experimentar para saber quais atitudes nós tomaríamos que pudesse nos direcionar de volta para a fonte. E às vezes a gente consegue, às vezes não, mas são experiências. Nada está acontecendo porque você fez algo de errado na vida passada. Aliás, a vida passada e a vida futura estão acontecendo simultaneamente com a vida sua presente agora. Nada aconteceu no passado. O passado não existe. O tempo não existe. Não existe uma linha temporal. É tudo ao mesmo tempo, em realidades diferentes, em frequências diferentes. Nós somos como frequências de rádio. Você está numa frequência X, se você vira o botão para a direita ou para a esquerda, você acessa versões suas diferentes. Então você tem como, através desses conhecimentos e de uma geração de sentimentos de forma consciente, você tem como se levar para uma realidade diferente da sua que está acontecendo agora. Então fica aqui a reflexão, né, para todos nós, em coisas que nós deveríamos refletir daquilo que foi ensinado para a gente, que a gente usa como verdade. Pensa isso, usa sua cabecinha pensante, se é ou não realmente verdade aquilo que ensinaram para você, se realmente faz sentido. Pessoas que nunca tiveram contato com nenhum ensinamento passarem pelas mesmas coisas que nós ou passarem por coisas melhores que nós, por não ter essas limitações impostas, né, que tiram o nosso poder de criador. E por que eu acredito que lei da ação e da reação não existe, se teoricamente é uma lei física? Eu te explico por quê. Quando você fala de prosperidade, a prosperidade ela acontece em várias áreas da vida, não é só de dinheiro. E a prosperidade todo mundo tem acesso, pessoas boas e pessoas ruins. E se você notar um padrão no nosso mundo, pessoas que são moralmente ruins, elas costumam ter um acesso fácil à prosperidade e à felicidade em comparação àquelas que estão sempre obedientes no trabalho, obedientes nas leis, obedientes nos conceitos religiosos. E aí você fala, mas fulano de tal está fazendo mal, e pela lei da ação e da reação, dali um tempo ele vai receber a punição por aquilo que ele está fazendo, ou se não for nessa vida, vai ser em outra. Não vai, gente. Nada vai acontecer com esse cidadão. Ele está exercendo o poder de criação dele, mas infelizmente ele está se afastando da fonte. Nós, como consciências, e todos nós estamos conectados, viu? Você, eu e todas essas pessoas potencialmente ruins, todos estamos conectados. Nós viemos de uma mesma fonte. E aí, quando você pensa nisso, que ele está conseguindo tudo o que ele quer, porque ele não está preso a nenhuma crença ou limitação,
e você não consegue porque você segue leis, você segue, sabe, conceitos religiosos, precisa colocar para refletir um pouquinho isso aí, não é? Por que que eles conseguem e você não? Não vai acontecer nada de ruim com eles, não. Esquece isso. As pessoas que são poderosas, elas já entenderam isso. Até no próprio ocultismo, no, como chama aquela religião, que também não deixa de ser uma religião, né? No satanismo, se você pega os membros do satanismo, eles são extremamente esclarecidos de como eles são poderosos, porque eles têm a centelha divina, na qual eles podem manipular através de sentimentos, emoções, pensamentos e palavras, e eles sabem exatamente o que fazer. Por que que eles fazem e você não? Entende? Você não pode ficar preso numa caixinha que te colocaram. Tudo que foi criado de lei, independente de vir de mundo espiritual ou não, são leis para te prender numa caixinha. Você não tem liberdade dessa forma. Ou então tem que decidir, né? Porque você fala que Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo, mas depois você não pode fazer muita coisa, porque senão você vai criar karmas. Não é assim, não. A única decisão que você precisa fazer é: você quer se aproximar ou se afastar da fonte? Se você quiser se aproximar da fonte, você vai ser feliz, abundante, com riqueza, fortuna que você quiser, desfrutando da vida da forma que você quiser, mas com amor no coração, com gratidão, que vai te levar, né, pro sentido da fonte. E agora, se você quiser tudo isso, mas você não quer ir no sentido da fonte, você faz como esses poderosos. É mais ou menos assim que funciona, né? A gente precisa se rebelar um pouquinho, questionar, aproveitar que o planeta está fazendo essa mudança frequencial e aproveitar essa, né, onda e questionar, começar a questionar o que que você está fazendo todo dia. É você que está fazendo ou é alguma coisa que te ensinaram que você deveria fazer? Certo? Então é isso. Eu acho que eu vou parando por aqui e até o próximo bate-papo metafísico. Tchau, tchau.